Você já imaginou como o perdão pode ser a chave para uma vida transformada? No próximo vídeo, vamos revelar a história fascinante de São Gualberto, um monge cujo ato de perdão desarmou até mesmo o coração mais endurecido. Prepare-se para descobrir como um simples gesto de compaixão na Sexta-feira Santa mudou não apenas uma vida, mas reverberou através dos séculos. Fique até o final, onde faremos juntos uma oração poderosa, conectando-nos espiritualmente com esta incrível história de fé e redenção. Você não vai querer perder. São Gualberto nasceu em 995, em Florença, Itália, uma cidade conhecida por sua rica história e cultura. Desde pequeno, ele foi cercado por uma família nobre cristã. Você já se perguntou como a sua educação e o ambiente familiar influenciam suas escolhas e valores? Imagine crescer num lar onde os valores cristãos e a honra da família são a base de tudo. São Gualberto teve essa experiência, e isso moldou profundamente sua vida. Como segundo filho, ele foi educado para ser um cavaleiro honrado, um defensor da justiça e da fé. Sua mãe, uma mulher de profunda devoção, ensinou-lhe os caminhos de Cristo, incutindo nele valores de compaixão, amor e fé. Seu pai, por outro lado, preparou-o para ser um guerreiro, ensinando-o a manejar a espada e a proteger sua família. Este equilíbrio entre a fé e a força é algo que você pode ver refletido em suas próprias responsabilidades diárias, tentando equilibrar suas crenças com as demandas do dia a dia. São Gualberto cresceu em um dos castelos de seu pai, Gualberto, e Dona Vila. Esta educação nobre significava mais do que apenas conforto material, era uma preparação para enfrentar desafios maiores. Você já pensou sobre como as lições aprendidas em casa podem prepará-lo para enfrentar os desafios do mundo exterior? São Gualberto foi moldado tanto pela palavra quanto pela espada, preparado para administrar e defender o patrimônio e a honra de sua família. Isso nos leva a refletir sobre como estamos nos preparando para defender nossos próprios valores e crenças no mundo moderno. A harmonia familiar de Gualberto foi abruptamente interrompida por uma tragédia devastadora, o assassinato de seu irmão mais velho. Esta perda não apenas abalou a família, mas também despertou um desejo ardente de vingança em Gualberto. Você já se encontrou em uma situação onde a dor e a perda o impulsionaram a buscar justiça ou vingança? Esta reação é compreensível e humana, mas como São Gualberto, você pode descobrir que há um caminho superior através do perdão. Gualberto decidiu vingar a morte de seu irmão, uma decisão que qualquer um poderia entender. Ele saiu armado, determinado a encontrar e punir o assassino. Este tipo de resolução é algo que você pode reconhecer em suas próprias ações quando confrontado com a injustiça. No entanto, a jornada de Gualberto nos ensina uma lição valiosa sobre a transformação que ocorre quando permitimos que a graça de Deus intervenha em nossas vidas. Ao refletir sobre a vida de São Gualberto, considere como sua própria educação e experiências de vida o moldaram. Você já pensou em como poderia aplicar os valores de compaixão e justiça na sua vida diária, mesmo quando confrontado com a adversidade? Gualberto foi transformado por sua fé e pela experiência de perdoar o inimigo de seu irmão. Esta transformação é um testemunho poderoso do que pode acontecer quando permitimos que o amor de Deus guie nossas ações. Então, ao pensar na vida de São Gualberto, pergunte a si mesmo: como posso deixar que minha fé e meus valores influenciem minhas decisões diárias? Como posso encontrar equilíbrio entre justiça e misericórdia? A história de São Gualberto nos desafia a viver de maneira que reflita os ensinamentos de Cristo, não importa quão difícil seja a jornada. A harmonia na família de São Gualberto foi destruída por uma tragédia dolorosa, o assassinato de seu irmão mais velho. Imagine o impacto que isso teve na vida dele. Você já passou por uma perda que mexeu profundamente com suas emoções? A dor e o desejo de justiça são sentimentos compreensíveis. Gualberto foi consumido pelo desejo de vingança, algo que você pode ter sentido em momentos de injustiça ou traição. São Gualberto decidiu vingar a morte de seu irmão, uma decisão que muitos de nós entenderíamos. Ele saiu armado, com a determinação de encontrar e punir o assassino. Esse tipo de resolução pode ressoar com você, especialmente quando se sente injustiçado ou ferido. No entanto, a vida de Gualberto nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, há espaço para a graça e a transformação. Na Sexta-feira Santa de 1028, Gualberto encontrou o assassino de seu irmão em uma estrada deserta. Imagine o choque e a intensidade desse encontro. Armado e pronto para atacar, ele foi surpreendido pela súplica do homem, que clamou por perdão em nome de Jesus. Este momento crucial mudou o curso da vida de Gualberto. Você já se viu em uma situação onde um ato inesperado de humildade ou compaixão mudou sua perspectiva? Este é o poder do perdão e da misericórdia.
Ao refletir sobre esta história, considere o impacto que o perdão pode ter em sua vida. O assassino, desarmado e de joelhos, implorou por clemência. Em vez de ceder ao desejo de vingança, Gualberto lembrou-se dos ensinamentos de Jesus. Você já se perguntou como a aplicação do perdão pode transformar suas próprias situações de conflito? Em Mateus 5h44, Jesus nos ensina: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Gualberto, naquele momento, escolheu seguir esse mandamento. Gualberto, ao perdoar o assassino de seu irmão, experimentou uma transformação espiritual profunda. Depois de jogar fora sua espada e abraçar seu inimigo, ele dirigiu-se à igreja de São Miniato. Lá, diante do altar, ele ajoelhou-se e teve uma visão do crucifixo inclinando-se sobre ele em aprovação. Este ato de clemência não apenas trouxe paz ao seu coração, mas também um chamado divino para uma vida dedicada a Deus. Você já sentiu que um ato de perdão lhe trouxe uma sensação de alívio e clareza? Esta história nos lembra que o perdão não é apenas um ato de compaixão para com os outros, mas também uma forma de libertação pessoal. Ao liberar o ódio e a vingança, você abre espaço para a paz e a presença de Deus em sua vida. Considere como o perdão pode liberar seu coração das cargas do passado. Gualberto, ao perdoar, encontrou um propósito maior e uma nova direção em sua vida. O que isso pode mudar na sua vida? O exemplo de Gualberto mostra que mesmo nos momentos de maior dor e injustiça, há um caminho superior através da fé e do perdão. Ao praticar o perdão, você não apenas segue os ensinamentos de Cristo, mas também se abre para a possibilidade de transformação e renovação espiritual. Então, ao refletir sobre a vida de São Gualberto, pergunte a si mesmo: como posso aplicar o poder do perdão nas minhas situações de conflito? Como posso permitir que a misericórdia de Deus guie minhas ações e decisões? A história de Gualberto nos desafia a abraçar o perdão, não apenas como um ato de compaixão, mas como um caminho para a verdadeira paz e renovação espiritual. Na Sexta-feira Santa de 1028, São Gualberto encontrou o assassino de seu irmão em uma estrada deserta. Imagine a intensidade desse momento. Você já se deparou com uma situação onde suas emoções estavam à flor da pele e a decisão que você tomasse poderia mudar tudo? Gualberto, armado e pronto para atacar, se viu diante de seu inimigo. Mas então algo inesperado aconteceu: o homem caiu de joelhos e implorou por perdão em nome de Jesus. Pense no poder desse pedido. Você já foi confrontado com uma súplica sincera que tocou seu coração? O pedido de clemência do assassino fez Gualberto parar e reconsiderar suas ações. Ele estava preparado para vingar a morte de seu irmão, mas o apelo em nome de Cristo trouxe uma nova perspectiva. Isso nos lembra das palavras de Jesus em Mateus 6h14, porque, se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai Celestial lhes perdoará. Naquele momento, Gualberto tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele jogou fora sua espada, desceu do cavalo e abraçou seu inimigo. Imagine o impacto desse gesto. Perdoar alguém que lhe causou tanta dor não é fácil, mas Gualberto escolheu o caminho do perdão. Você já pensou em como o perdão pode transformar não apenas a vida da pessoa que você perdoa, mas também a sua própria vida? O perdão libera seu coração das garras do ódio e da vingança, trazendo paz e cura. Após perdoar seu inimigo, Gualberto dirigiu-se à igreja de São Miniato. Ali, ajoelhado diante do altar, ele teve uma visão poderosa: o crucifixo de Jesus inclinou-se em aprovação. Este sinal divino confirmou que ele estava no caminho certo. Você já experimentou um momento em que sentiu a aprovação de Deus em suas ações? Este tipo de confirmação pode fortalecer sua fé e lhe dar a certeza de que está vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo. Gualberto, tocado por essa experiência, decidiu mudar completamente sua vida. Ele abandonou tudo e ingressou no mosteiro beneditino. Esse ato de renúncia e entrega total a Deus é algo que muitos de nós lutamos para entender e praticar. Você já considerou o que significa realmente entregar sua vida a Deus? Para Gualberto, isso significou deixar para trás suas posses, seu status e até mesmo seu desejo de vingança, para seguir um caminho de humildade e serviço. A transformação de Gualberto é um testemunho poderoso do que pode acontecer quando você permite que a graça de Deus guie suas ações. Sua escolha de perdoar e seguir a Cristo mudou não apenas sua própria vida, mas também a vida de muitos outros. O mosteiro que ele ingressou e as reformas que ele implementou tiveram um impacto duradouro na igreja e na sociedade. O que isso pode mudar na sua vida? A história de Gualberto nos desafia a considerar o poder do perdão e a possibilidade de transformação pessoal.
Ao escolher perdoar, você não está apenas liberando o outro da culpa, mas também libertando a si mesmo de um fardo pesado. Pense em como você pode aplicar esse princípio em sua vida cotidiana. Quais rancores você ainda carrega que poderiam ser liberados? Quais conflitos poderiam ser resolvidos com um ato de perdão? Então, ao refletir sobre a vida de São Gualberto, pergunte a si mesmo: como posso incorporar o perdão em minhas próprias ações diárias? Como posso permitir que a misericórdia de Deus transforme meus relacionamentos e minha própria vida? A jornada de Gualberto nos mostra que o perdão é um caminho para a paz interior e para uma vida mais alinhada com os ensinamentos de Cristo. Após a experiência transformadora em que São Gualberto perdoou o assassino de seu irmão, ele se dirigiu à igreja de São Miniato. Ali, ajoelhado diante do altar, ele teve uma visão poderosa: o crucifixo de Jesus inclinou-se em aprovação. Você já experimentou um momento em que sentiu a aprovação divina em suas ações? Imagine a profundidade e a clareza de saber que suas ações estão alinhadas com a vontade de Deus. Este momento marcou o início de uma nova jornada para Gualberto. Ele abandonou tudo e decidiu ingressar no mosteiro beneditino. Imagine o nível de renúncia e entrega total que isso exige. Você já pensou em como seria deixar para trás tudo o que é familiar para seguir um chamado espiritual mais profundo? A decisão de Gualberto nos desafia a considerar o que estamos dispostos a sacrificar em nossa busca por um propósito maior. Ao se tornar monge, Gualberto adotou uma vida de humildade, disciplina e serviço. No mosteiro, ele se destacou pela sua dedicação à oração, estudo e penitência. Pense na importância da disciplina espiritual na sua própria vida. Você já se perguntou como a prática regular da oração e da meditação pode transformar seu relacionamento com Deus? A vida de Gualberto nos lembra que a disciplina espiritual não é apenas uma rotina, mas um caminho para uma conexão mais profunda com o divino. Gualberto também se dedicou à caridade, ajudando os necessitados e vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus. Você já considerou como pode incorporar atos de caridade em sua vida diária? O serviço aos outros não apenas beneficia aqueles que recebem ajuda, mas também enriquece sua própria alma. Gualberto nos mostra que viver uma vida de serviço é uma maneira poderosa de seguir os passos de Cristo. Durante sua vida no mosteiro, Gualberto adquiriu o dom da profecia e dos milagres. Imagine ter uma fé tão profunda que você possa ser um canal para os milagres de Deus. Você já se perguntou como fortalecer sua própria fé para se tornar um instrumento de mudança divina? A história de Gualberto nos inspira a buscar uma fé mais profunda e ativa, confiando que Deus pode operar através de nós. Gualberto também enfrentou desafios e corrupção dentro do mosteiro. Quando descobriu que o monge tesoureiro havia subornado o bispo para se tornar o novo abade, ele renunciou imediatamente à posição de liderança que lhe foi oferecida. Esse ato de integridade e coragem é um exemplo poderoso para todos nós. Você já se encontrou em uma situação onde precisou defender a verdade e a justiça, mesmo que isso significasse enfrentar adversidade? Gualberto nos mostra que a integridade deve ser mantida acima de tudo, mesmo em face de grandes desafios. Com alguns monges leais, Gualberto decidiu deixar o mosteiro e buscar uma vida mais austera e dedicada à espiritualidade. Eles se estabeleceram na floresta dos Montes Apeninos, onde fundaram um novo mosteiro e uma nova congregação religiosa. Este retiro para uma vida mais simples e focada nos ensinamentos de Cristo nos desafia a refletir sobre como podemos simplificar nossas próprias vidas para focar no que é realmente importante. Ao refletir sobre a vida de São Gualberto, pense em como suas próprias escolhas e ações podem ser alinhadas com a vontade de Deus. Você está disposto a sacrificar o conforto e a familiaridade em busca de uma vida mais significativa e dedicada ao serviço divino? Gualberto nos mostra que a verdadeira transformação espiritual requer coragem, disciplina e uma fé inabalável. Então, pergunte a si mesmo: como posso aplicar os ensinamentos de São Gualberto em minha vida diária? Como posso fortalecer minha disciplina espiritual, servir aos outros com mais dedicação e defender a integridade, mesmo em face de desafios? A jornada de Gualberto é um convite para uma vida de profunda fé e serviço, inspirando-nos a viver de acordo com os valores cristãos em todas as áreas de nossas vidas. Imagine a paz que invadiu a alma de São Gualberto após seu ato de perdão. Ele abandonou tudo o que conhecia para seguir um chamado maior e ingressou no mosteiro beneditino. Você já sentiu a necessidade de uma mudança radical em sua vida, de seguir um novo caminho que parece mais alinhado com seu propósito espiritual? Gualberto sentiu isso e decidiu dedicar sua vida a Deus de uma maneira profunda e transformadora. No mosteiro, Gualberto tornou-se um exemplo de humildade e disciplina. Ele se dedicou intensamente à oração, ao estudo e à caridade.
Pense em como essas práticas podem influenciar sua vida. Já se perguntou como a disciplina espiritual pode te ajudar a encontrar paz e propósito? Gualberto nos mostra que a dedicação a Deus e aos outros pode trazer uma profunda satisfação e sentido de vida. Ele também adquiriu o dom da profecia e dos milagres, sendo altamente respeitado por todos. Imagine a profundidade da fé necessária para ser um canal para os milagres de Deus. Você já se perguntou como fortalecer sua própria fé para se tornar um instrumento de mudança divina? A história de Gualberto nos inspira a buscar uma fé mais ativa e confiar que Deus pode operar através de nós, mesmo em nossa vida cotidiana. Além disso, Gualberto enfrentou desafios e corrupção dentro do mosteiro. Quando descobriu que o monge tesoureiro havia subornado o bispo para se tornar o novo abade, ele renunciou à posição de liderança que lhe foi oferecida. Esse ato de integridade é um exemplo poderoso. Você já precisou defender a verdade e a justiça, mesmo que isso significasse enfrentar adversidade? Gualberto nos mostra que a integridade e a honestidade devem ser mantidas acima de tudo, mesmo quando enfrentamos grandes desafios. Com alguns monges leais, Gualberto deixou o mosteiro e buscou uma vida mais austera e dedicada à espiritualidade na floresta dos Montes Apeninos. Eles fundaram um novo mosteiro e uma nova congregação religiosa, Vallombrosa. Esta decisão de buscar uma vida mais simples e focada nos ensinamentos de Cristo nos desafia a refletir sobre como podemos simplificar nossas próprias vidas para focar no que é realmente importante. Você já considerou como reduzir as distrações e focar mais em sua espiritualidade e nos valores que realmente importam? A vida de Gualberto nos ensina que seguir a Deus muitas vezes significa fazer sacrifícios e tomar decisões difíceis. Mas, esses sacrifícios são recompensados com uma paz interior e uma sensação de propósito que não pode ser encontrada em outro lugar. Considere os aspectos de sua vida que podem estar te afastando de um relacionamento mais profundo com Deus. Quais são as coisas que você pode deixar de lado para buscar uma vida mais centrada em Cristo? Pergunte a si mesmo: como posso aplicar os ensinamentos de São Gualberto em minha vida diária? Como posso fortalecer minha disciplina espiritual, servir aos outros com mais dedicação e defender a integridade, mesmo em face de desafios? A jornada de Gualberto é um convite para uma vida de profunda fé e serviço, inspirando-nos a viver de acordo com os valores cristãos em todas as áreas de nossas vidas. Ao refletir sobre a vida de São Gualberto, considere como você pode seguir seu exemplo. A transformação espiritual que ele experimentou é um testemunho do que pode acontecer quando você entrega a sua vida a Deus de todo o coração. Você está disposto a fazer os sacrifícios necessários para viver uma vida mais alinhada com a vontade de Deus? Se sim, saiba que, como Gualberto, você pode encontrar uma paz e um propósito que transformarão completamente sua vida. São Gualberto, depois de ter perdoado o assassino de seu irmão e ingressado no mosteiro beneditino, dedicou sua vida a Deus com uma profundidade impressionante. Ele se tornou um monge exemplar, conhecido por sua humildade, disciplina e dedicação à oração e à caridade. Imagine a transformação que ele experimentou. Você já pensou em como a disciplina espiritual pode mudar sua vida? A rotina monástica de Gualberto incluía oração, estudo e atos de caridade. Ele seguia rigorosamente as regras da ordem beneditina, mostrando que a disciplina e a constância são fundamentais para uma vida espiritual profunda. Pense na importância de ter uma rotina espiritual estruturada. Você já tentou criar um hábito de oração e meditação diária? Como isso poderia impactar sua vida e seu relacionamento com Deus? Gualberto não apenas se dedicou à sua própria espiritualidade, mas também se tornou um guia espiritual para outros. Ele ajudou a fundar uma nova congregação, a Ordem de Vallombrosa, que se espalhou por várias regiões da Itália. O impacto de suas ações foi imenso, mostrando como a liderança espiritual pode transformar comunidades inteiras. Você já considerou como pode influenciar positivamente aqueles ao seu redor com seu exemplo de fé e dedicação? A escolha de Gualberto de deixar o mosteiro original devido à corrupção e fundar um novo mosteiro na floresta dos Montes Apeninos é um exemplo poderoso de integridade e coragem. Ele não aceitou compromissos com a verdade e a justiça, mesmo que isso significasse enfrentar grandes desafios. Você já se deparou com uma situação em que precisou defender seus valores e princípios, mesmo quando era difícil? Como isso moldou sua fé e seu caráter? A nova congregação que Gualberto ajudou a fundar seguiu as regras beneditinas com rigor, enfatizando a importância da oração, do trabalho e da vida comunitária. A vida simples e austera dos monges de Vallombrosa atraiu muitos jovens em busca de orientação espiritual.
Isso nos lembra que muitas vezes, a simplicidade e a dedicação total a Deus podem ser mais atraentes e inspiradoras do que as complexidades da vida moderna. Você já pensou em como simplificar sua vida para focar mais em sua espiritualidade? Gualberto também é lembrado por seus dons de profecia e milagres, o que lhe trouxe grande respeito e reverência. Sua profunda conexão com Deus lhe permitiu ser um canal para obras divinas. Você já se perguntou como pode fortalecer sua própria fé para se tornar um instrumento de Deus? A história de Gualberto nos inspira a buscar uma fé ativa, confiando que Deus pode operar através de nós. O impacto de São Gualberto se estende até os dias de hoje. Ele foi canonizado em 1193 e declarado padroeiro dos floricultores pelo Papa Pio XII em 1951. Sua vida é um testemunho de transformação, disciplina espiritual e serviço abnegado. Ao refletir sobre sua jornada, considere como você pode aplicar esses princípios em sua própria vida. Como a vida de São Gualberto pode inspirar sua própria jornada espiritual? Quais mudanças você pode fazer em sua rotina para aprofundar seu relacionamento com Deus? Como você pode servir melhor a sua comunidade e ser um exemplo de integridade e fé? A história de Gualberto nos desafia a viver uma vida de disciplina, serviço e profunda conexão com Deus, mostrando que, através da dedicação e da fé, podemos transformar não apenas nossas próprias vidas, mas também as vidas daqueles ao nosso redor. Após a fundação da Ordem de Vallombrosa, São Gualberto dedicou sua vida a estabelecer um centro avançado de estudos, onde padres e bispos buscavam aprofundar seus conhecimentos. Imagine a importância desse centro de aprendizado espiritual e intelectual. Você já considerou como o estudo e a educação podem fortalecer sua fé e compreensão de Deus? Gualberto transformou Vallombrosa em um lugar onde não apenas a espiritualidade, mas também o conhecimento era cultivado. Ele acreditava que uma fé bem informada é uma fé forte. Pense na sua própria vida. Como você pode buscar um entendimento mais profundo da sua fé através do estudo? Participar de grupos de estudo bíblico, ler livros espirituais ou até mesmo fazer cursos teológicos pode enriquecer sua jornada espiritual e te preparar melhor para servir a Deus e à comunidade. Esse foco na educação e na espiritualidade fez com que Vallombrosa se tornasse um lugar de grande respeito e influência. Os padres e bispos enviados para lá voltavam com uma renovada visão espiritual e maior capacidade para liderar suas comunidades. Isso nos mostra a importância de nunca parar de aprender e crescer em nossa fé. Como você pode aplicar isso em sua vida? Talvez seja a hora de se comprometer a aprender algo novo sobre sua fé todos os dias. Isso pode ser um versículo bíblico, um ensinamento dos santos ou uma reflexão espiritual. Gualberto também implementou práticas de agricultura sustentável no mosteiro, replantando bosques e cultivando alimentos. Isso não só sustentava o mosteiro, mas também servia como um exemplo de cuidado com a criação de Deus. Você já pensou em como pode ser um melhor administrador dos recursos que Deus te deu? A sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente são formas de demonstrar nosso respeito pelo mundo que Deus criou. Pequenas mudanças em seus hábitos diários, como reduzir o desperdício e reciclar, podem fazer uma grande diferença. O trabalho de Gualberto em Vallombrosa inspirou outras ordens e mosteiros, e ele é considerado um precursor da agricultura sustentável. Sua visão integrava a espiritualidade com a prática cotidiana de cuidar da terra. Pense em como isso se aplica à sua vida. Como você pode integrar sua fé com ações práticas que beneficiem sua comunidade e o meio ambiente? Talvez você possa se envolver em projetos comunitários que ajudem a preservar o meio ambiente ou educar outros sobre a importância da sustentabilidade. Ao refletir sobre a vida de São Gualberto, considere como o estudo, a educação e a responsabilidade ambiental podem enriquecer sua própria jornada espiritual. Como você pode seguir o exemplo dele e se tornar uma pessoa mais instruída e responsável? Que ações práticas você pode tomar para cuidar melhor da criação de Deus e servir sua comunidade de maneira mais eficaz? A história de Gualberto é um convite para crescer continuamente em sua fé e entendimento, e para agir de maneira que reflete o amor e o cuidado de Deus pelo mundo. Sua dedicação à educação e à sustentabilidade nos desafia a buscar uma vida de aprendizado contínuo e responsabilidade. Pergunte a si mesmo: como posso aplicar esses princípios em minha vida? Quais passos posso dar hoje para me tornar uma pessoa mais instruída e responsável, tanto espiritual quanto ambientalmente? São Gualberto nos mostra que a fé e a ação caminham juntas. Ao seguir seu exemplo, você pode não apenas aprofundar sua própria espiritualidade, mas também causar um impacto positivo no mundo ao seu redor. São Gualberto é um exemplo notável de coragem moral.
Ele denunciou a corrupção no mosteiro, mesmo quando isso significava arriscar sua própria segurança e estabilidade. Imagine a força necessária para enfrentar algo assim. Você já se deparou com uma situação em que precisou defender seus valores, mesmo sabendo que isso poderia trazer consequências negativas? Como essa escolha afetou sua vida? Gualberto não aceitou subornos ou injustiças. Quando descobriu que um monge tesoureiro havia subornado o bispo para ser escolhido como abade, ele não hesitou em agir. Sua decisão de deixar o mosteiro original e fundar um novo em Vallombrosa demonstra um compromisso inabalável com a verdade e a justiça. Pense em como a integridade é vital em sua própria vida. Você tem se mantido firme em seus princípios, mesmo quando é desafiador? Quais áreas da sua vida poderiam se beneficiar de uma renovada dedicação à honestidade e à ética? A decisão de Gualberto de sair do mosteiro para preservar sua integridade não foi fácil. Ele enfrentou ameaças e dificuldades, mas não desistiu. Isso nos lembra que a verdade muitas vezes vem com um custo, mas é sempre o caminho certo a seguir. Reflita sobre sua própria jornada. Você já enfrentou momentos em que teve que escolher entre o que era fácil e o que era certo? Como essas escolhas moldaram quem você é hoje? Gualberto também mostra que a luta pela justiça pode inspirar e mobilizar outros. Ele foi seguido por monges que compartilhavam de sua visão e valores, formando uma nova comunidade que se tornou um farol de integridade e fé. Isso nos ensina que nossas ações têm o poder de influenciar e motivar aqueles ao nosso redor. Considere o impacto que suas decisões éticas podem ter na sua família, amigos e comunidade. Como você pode ser uma força positiva de mudança através de suas ações diárias? A coragem de Gualberto em denunciar a corrupção e fundar um novo mosteiro teve repercussões duradouras. A nova comunidade que ele formou seguiu estritamente as regras beneditinas, mostrando que é possível criar algo puro e justo mesmo em meio à adversidade. Pense em como você pode aplicar esse princípio em sua vida. Onde você pode trazer mais justiça, honestidade e integridade, mesmo quando enfrenta oposição? Ao seguir o exemplo de Gualberto, você está se comprometendo a viver uma vida de integridade e coragem. Essas qualidades não apenas fortalecem sua própria fé, mas também servem como um exemplo poderoso para os outros. Ao fazer isso, você está contribuindo para um mundo mais justo e ético, onde a verdade é valorizada acima de tudo. Reflita sobre as áreas da sua vida onde você pode precisar de mais coragem moral. Talvez seja no trabalho, em casa, ou em situações sociais. Como você pode se inspirar na história de São Gualberto para fazer escolhas que refletem seus valores mais profundos? A história de São Gualberto é um lembrete de que a integridade e a coragem são essenciais para uma vida de fé. Ao seguir seu exemplo, você pode encontrar a força para enfrentar desafios com confiança, sabendo que está fazendo a coisa certa. Isso não apenas melhora sua própria vida, mas também inspira e eleva aqueles ao seu redor. Pergunte a si mesmo: onde posso ser mais corajoso e íntegro? Como essas ações podem transformar minha vida e a vida daqueles que me cercam? A história de Gualberto nos desafia a viver de maneira que honre nossos valores e nossa fé, todos os dias. São Gualberto fundou outros mosteiros, e um deles foi o de Passignano na Úmbria, onde ele morreu em 12 de julho de 1073. Sua dedicação à expansão do monasticismo e sua influência perduram até hoje. Imagine o impacto que alguém pode ter ao se dedicar a um propósito maior, algo que vai além de sua própria vida. Você já pensou no legado que está construindo? Como suas ações e escolhas de hoje podem influenciar o futuro e inspirar outras pessoas? A fundação de novos mosteiros por Gualberto demonstra sua visão e compromisso com a espiritualidade. Ele não se contentou em criar uma única comunidade, mas buscou expandir seu impacto para outras regiões. Isso nos faz refletir sobre nossas próprias vidas. Onde você pode expandir seu impacto? Como você pode usar seus dons e talentos para fazer a diferença não apenas em sua própria comunidade, mas em um âmbito maior? Talvez seja hora de considerar como você pode contribuir para causas maiores, seja através do voluntariado, doação ou simplesmente sendo uma presença positiva e influente em diferentes esferas de sua vida. Gualberto foi canonizado em 1193, e em 1951 foi declarado padroeiro dos floricultores pelo Papa Pio XII. Sua santidade e dedicação foram reconhecidas muito tempo após sua morte, mostrando que as ações virtuosas têm repercussões duradouras. Pense em como suas boas ações podem ter um impacto que vai além de sua própria vida. Você já pensou em como suas escolhas e atitudes podem influenciar as gerações futuras? O que você está fazendo hoje que pode ser lembrado como um exemplo de fé, amor e serviço?
Gualberto também é conhecido por sua ligação com a agricultura sustentável. Ele e seus monges se especializaram em botânica, e alguns até fundaram a cátedra de botânica na célebre Universidade de Pavia. Isso nos lembra da importância de cuidar do meio ambiente e de sermos bons administradores dos recursos naturais que Deus nos deu. Como você pode contribuir para a sustentabilidade e o cuidado com a criação de Deus? Pequenas ações, como plantar árvores, reduzir o consumo de plástico ou apoiar iniciativas ambientais, podem fazer uma grande diferença. Pense em como essas ações podem refletir seu compromisso com a fé e com o cuidado do mundo que Deus criou. Os mosteiros fundados por Gualberto não eram apenas centros de espiritualidade, mas também de aprendizado e desenvolvimento. Eles atraíram estudantes e estudiosos de botânica de lugares como Pádua, Roma e Londres. Isso nos mostra que a busca pelo conhecimento é uma parte importante da nossa jornada espiritual. Como você pode integrar mais aprendizado e desenvolvimento em sua vida espiritual? Talvez seja participando de grupos de estudo, lendo mais sobre sua fé ou buscando mentores espirituais que possam guiá-lo em sua jornada. A história de São Gualberto é um poderoso lembrete de que nossa fé deve ser ativa e expansiva. Ao seguir seu exemplo, você pode buscar formas de ampliar seu impacto, seja através de atos de serviço, aprendizado contínuo ou cuidado com o meio ambiente. Sua vida pode ser um testemunho vivo da fé, influenciando e inspirando outros a seguir um caminho de virtude e dedicação. Pergunte a si mesmo: como posso expandir meu impacto? Quais passos posso tomar hoje para garantir que minha vida tenha um legado positivo e duradouro? A história de São Gualberto nos desafia a viver de maneira que não apenas honre a Deus, mas que também deixe um impacto positivo no mundo e nas vidas daqueles ao nosso redor. São Gualberto, cuja vida e legado ecoam através dos séculos, oferece lições profundas que ressoam com a nossa vida cotidiana. Imagine-se em um mosteiro antigo, cercado pela serenidade da natureza, enquanto monges cultivam tanto a terra quanto o espírito. Este cenário, inspirado por São Gualberto, não é apenas uma história distante, mas um convite para considerar como suas próprias escolhas e ações podem moldar seu caminho espiritual e impactar aqueles ao seu redor. A história de São Gualberto não é apenas sobre um monge devoto, mas sobre alguém que transformou adversidades em oportunidades para o perdão e a paz. Em um mundo onde conflitos pessoais e globais parecem incessantes, a mensagem de Gualberto ressoa poderosamente. Ele nos ensina que o perdão não é apenas uma virtude, mas uma prática transformadora. Pergunte a si mesmo: onde em sua vida você poderia aplicar o perdão de forma mais profunda? Como isso poderia mudar seus relacionamentos e trazer mais paz interior? Além disso, Gualberto é um exemplo vivo de como a espiritualidade pode estar entrelaçada com a prática sustentável. Seu compromisso com a agricultura e o cuidado com a criação ecoa nas preocupações contemporâneas com o meio ambiente. Como podemos seguir seu exemplo em nossas vidas modernas? Talvez seja através de pequenos gestos diários, como reduzir o desperdício, apoiar práticas agrícolas sustentáveis ou simplesmente apreciar e respeitar a beleza da natureza que nos cerca. São Gualberto também nos lembra da importância da educação contínua e do desenvolvimento espiritual. Ele não apenas fundou mosteiros, mas também estabeleceu centros de aprendizado que atraíram estudiosos de todo o mundo conhecido na época. Como podemos aplicar esse princípio em nossas próprias vidas? Buscar conhecimento espiritual pode não só fortalecer nossa fé, mas também nos capacitar a viver de maneira mais significativa e intencional. E quanto ao seu legado de santidade? Gualberto foi canonizado por sua vida exemplar e suas contribuições duradouras para a fé cristã. Isso nos desafia a considerar qual será nosso próprio legado espiritual. Como você gostaria de ser lembrado? Que impacto você deseja deixar para trás? Por fim, São Gualberto nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir aos outros com humildade e amor. Ele dedicou sua vida à expansão da fé e à prática do perdão, deixando um legado que continua a inspirar gerações. Que suas lições nos incentivem a buscar uma vida de propósito, serviço e paz interior, onde cada ação reflete nossa devoção e amor por Deus e pelo próximo. Ao contemplar a vida de São Gualberto, somos desafiados a aplicar seus ensinamentos não apenas em nossas práticas religiosas, mas em todas as áreas de nossas vidas. Que sua história nos inspire a buscar o perdão, a sustentabilidade, o conhecimento espiritual e um legado de serviço amoroso. Pois é assim que podemos verdadeiramente honrar seu legado e viver uma vida que impacta positivamente o mundo ao nosso redor.